almas queridas que me acompanham pelo Instagram, pelo Face. São 20 horas, segunda-feira, e com muita alegria no coração, vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda hoje, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vejo aqui na tela vários companheiros queridos, de mais perto, de mais longe, mas todos dentro do nosso coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo a todos e sempre nos abençoe. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Se você tiver acesso, pegue o seu exemplar, dê o Evangelho, porque o estudo de hoje se inspirará diretamente no seu texto. Observe que este capítulo contém 6 itens: simplicidade e pureza de coração, pecados por pensamentos, adultério. Mais adiante, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Depois, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Depois, deixai que venham a mim as criancinhas. E, por fim, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Estou aqui com a minha sinopse, que me orientará e me auxiliará na exposição sequenciada. Simplicidade de coração, ou simplicidade e pureza de coração. Mas antes, de maneira bem singela, quero destacar o título do capítulo, a bem-aventurança apresentada por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados significa, sabemos, felizes, abençoados, os que têm puro o coração. E o texto completo da bem-aventurança é: porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Observa-se pela bem-aventurança que Jesus estabelece que, se não fizermos uma higiene espiritual, uma higiene emocional,
não estaremos em condições de percebermos a presença de Deus no universo, a presença de Deus em a natureza, a presença de Deus em tudo o que nos rodeia, e ainda não perceberemos, não sentiremos a presença de Deus dentro de nós, em nossa intimidade. Quanto mais impurezas interiores, menos percepções das coisas espirituais, menos percepções das coisas divinas. É este o sentido do capítulo que vamos hoje explorar dentro de um certo tempo, e se o tempo não for suficiente, voltamos ao mesmo capítulo em outra segunda-feira, sem pressa. Bem, simplicidade e pureza de coração. Allan Kardec, ao iniciar este capítulo, se recorda, como está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, das crianças. Alguns adultos tentaram levar as crianças até Jesus, os discípulos criaram dificuldades, e Jesus os adverte dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Jesus não diz que precisamos ser como as crianças são, mas que nossos espíritos, em que pese a maturidade, em que pese a experiência, em que pese o tempo de permanência longa no corpo, este espírito não pode se permitir certas sujidades, certos lixos, certas impurezas, porque isto tudo vai minando as suas emoções, vai afetando a parte espiritual, e em meio a estas lembranças amargas, em meio a este lixo que pode ser as decepções, as frustrações, os desencantos, as mágoas, os aborrecimentos, as perdas, os obstáculos não superados ou mal superados, tudo isso tende a se acumular. Junte-se a esse lixo muita tristeza, muito estresse, muita ansiedade, medo, pânico, raiva, ira, cólera, separação, divórcio, problemas financeiros, saudade, enfermidades várias, solidão. Vejamos quantas possibilidades um encarnado tem de se permitir o acúmulo destes tantos lixos. E em meio a estes lixos todos, nós vamos
complicando a própria existência, vamos complicando a própria experiência reencarnatória. E ainda podemos adicionar a todos estes lixos, como mencionamos nas segundas-feiras passadas, os lixos acumulados de várias reencarnações, de muitas reencarnações. Se nesta encarnação temos acumulado tanta sujidade, imaginemos as sujidades acumuladas desde estes milênios todos. Para que sejamos felizes, este é o sentido do capítulo 8, nós precisaremos fazer uma faxina, uma limpeza, purificar a mente, purificar a alma, purificar as emoções, simplificando ao máximo a nossa vida, tornando-nos o menos orgulhosos possíveis e, consequentemente, tornando-nos o mais humildes que for possível para nós na presente reencarnação, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas imperfeições e fazendo um esforço de eliminação de tudo isto que já sabemos não serve mais para a nossa paz, para a nossa tranquilidade, para a nossa segurança e para a nossa felicidade. Observemos a pedagogia de Allan Kardec. No primeiro tópico, ele trabalha um pouco, não esgota o assunto, evidentemente, sobre a simplicidade e a humildade. Quanto menos simplicidade, quanto menos humildade, mais ego inflamado, ou inflado, ou inchado, quanto menos pureza, mais lixo e menos probabilidade de sermos felizes aqui e agora. No tópico seguinte, Kardec vai falar sobre pecados por pensamentos. E como já temos dito no estudo do capítulo 8, mesmo hoje já enfatizamos isso, todas as impurezas começam no pensamento. Os pensamentos impuros geram sentimentos impuros e os pensamentos e sentimentos impuros geram palavras impuras, gestos impuros, comportamentos impuros ou inadequados. Vamos respeitar a sequência muito lógica do codificador. E ele diz: a verdadeira pureza não está somente nos atos,
está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Portanto, pecado por pensamento, ou erro por pensamento, ou crime por pensamento, falta por pensamento, são sinais de impureza. Quem pretender atingir a pureza de coração, a pureza de alma, a pureza no falar, no escrever, a pureza no viver, precisará cuidar da pureza dos pensamentos. Pensamentos maus significa impureza. Pensamentos bons significam pureza. E ainda, baseado em Allan Kardec, agora no capítulo 28 do Evangelho, item 20, vou trazer para todos nós as 6 características que compõem um pensamento mau. Ou como saber se o que estamos pensando é mal ou não. O pensamento é mal. Primeiro tópico, quando se afasta da caridade. O pensamento é mal quando baseado no orgulho, quando baseado na vaidade, quando baseado no egoísmo. O pensamento é mau quando a sua realização redundar em prejuízo para alguém. E, por último, 6º aspecto, o pensamento é mau quando pensamos em fazer a alguém o que não gostaríamos que este alguém nos fizesse. Eu peço permissão a você para repetir, sem, com isto, pretender cansá-lo ou aborrecê-lo. Como saber se o pensamento é mau? Orientando-nos por estes 6 aspectos. Quando ele se afasta da caridade, é um pensamento descaridoso. Quando é um pensamento orgulhoso, quando é um pensamento vaidoso, quando é um pensamento egoísta, quando é um pensamento que pode causar prejuízo a alguém. E é mau também o pensamento quando alguém pensa em fazer a outrem o que não gostaria que este outrem lhe fizesse. Então, vamos dar aqui pequeninos exemplos. O pensamento é mau quando se afasta da caridade. Vou me colocar na construção do pensamento. Quando eu faço algum bem, pensando em me promover, em me projetar, em ser elogiado, admirado, aplaudido. Esse pensamento é mau, porque a caridade
não pode estes pensamentos, a vaidade está permeando esta minha ação, o egoísmo está permeando esta ação, o orgulho está permeando esta ação. Esse estudo agora, vamos dizer que ninguém me escreva, ninguém elogie, ninguém diga uma palavra de estímulo, eu me aborreça com isto, me entristeça com isto. Mas estava imbuído de maus pensamentos. Como saber se o pensamento é bom? Quando este pensamento agora é o pensamento mau analisado a contrário senso, no sentido contrário, sem pensamento mau, falta com a caridade. Todo pensamento é bom quando lastreado na caridade. O pensamento é mau quando baseado no orgulho. O pensamento é bom quando baseado na humildade. O pensamento é mau quando baseado na vaidade. O pensamento é bom quando baseado na simplicidade. O pensamento é mau quando baseado no egoísmo, e o pensamento é sempre bom quando baseado no amor. O pensamento é mau quando a sua execução pode causar prejuízo, e quando alguém pensa em fazer a alguém o que não gostaria que este alguém lhe fizesse, pois o pensamento é bom sempre que baseado na justiça. Kardec, portanto, pedagogo, diz que precisamos descomplicar a vida no primeiro item. Precisamos simplificar a vida, simplificar hábitos, simplificar gostos, simplificar comportamentos. Precisamos nos esvaziar de todo esse lixo que não nos permite a pureza interior. E agora Allan Kardec diz que esta pureza que precisamos adquirir para a nossa vida e para a nossa felicidade começa pela manutenção, pelo cultivo, pela criação de pensamentos bons. E que pensamentos bons são aqueles baseados, então, na caridade, na humildade, na simplicidade, no amor e na justiça. Precisamos, pois, iniciar o esforço de purificação, de transformação íntima, de reforma íntima, vigiando os nossos pensamentos. Vigiando os nossos pensamentos. E Allan Kardec, neste tópico, ainda nos dirá: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja
pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, de uma imperfeição da alma. Quando pensamos sem caridade, estamos tendo a oportunidade de percebermos uma de nossas imperfeições. Quando pensamos de maneira orgulhosa, eis outra oportunidade para percebermos a nossa imperfeição. Quando pensamos com vaidade, eis outra oportunidade de percebermos as nossas imperfeições. Ou quando pensamos com egoísmo, em prejudicar o outro, em fazer o que não queremos para nós, fazer para o outro. Então, à medida, vou ler porque precisamos fixar, à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece. Olha, esclarecer, fazer luz, iluminar. E é justamente esta iluminação interior que nos revela as sujidades que temos e qual a faxina que precisamos fazer em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. E ele diz, a alma se esclarece e despoja pouco a pouco. Vamos valorizar este verbo despojar, que vamos aqui traduzir sem muito rigor léxico. Mas o que é despojar? É desfazer-se, eliminar, despejar, tirar de nós, livrarmos-nos daquilo que nos está incomodando. Allan Kardec, que conhecia muito a alma humana, que conhecia e conhece as dificuldades humanas, ele fala, despoja pouco a pouco. Não é de hoje para amanhã, não é de uma semana para outra, de um mês para outro, de um ano para outro. Certas imperfeições, para não dizer todas, vão exigir de nós séculos, milênios, porque nos milênios passados estávamos distraídos, dormindo, negligenciando os nossos deveres, indiferentes aos nossos deveres. É agora, nesta encarnação, que muitos de nós principiamos a acordar para a espiritualidade superior. Quantos estão, pela primeira vez em toda a sua história multimilenária, travando contato com o Evangelho agora, com o Cristo agora? Ou quantos tiveram contatos anteriores, mas muito distantes, muito superficiais, sem uma entrega, sem um aprofundamento? Portanto,
Tenhamos paciência para conosco, tolerância para com as nossas dificuldades, mas não nos acomodemos a elas. Não sintamos mais prazer em sermos como temos sido. Não sintamos mais prazer em sermos como somos. Um certo desconforto íntimo, um certo desassossego se faz necessário para que saiamos desta zona parasitária, acomodatícia, para uma atitude de maior decisão nas modificações que precisamos implementar em nossas vidas. Dia chegará que nós perceberemos a necessidade de realizarmos em nós transformações viscerais, transformações profundas que nasçam, que comecem nas nossas entranhas psíquicas, nas nossas entranhas emocionais, nas nossas entranhas espirituais, para não ficarmos com maquiagem, como veremos no próximo tópico, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Não nos contentemos com a perfumaria, com as mudanças de superfície, com as mudanças na aparência, porque evolução não é uma maquiagem ou uma veste que oculta uma deformidade, um detalhe menos agradável na nossa apresentação pessoal. Jesus não quer, Deus não quer, a espiritualidade superior não querem, eles todos, espíritos maquiados, aparência de virtude, com aparência de bondade, com aparência de humildade, com aparência desta ou daquela virtude, porque são tantas, não podemos aqui nos deter na enumeração delas. Mas sobre isto melhor conversaremos numa outra segunda-feira, para que caminhemos tranquilamente. Resumindo, simplicidade de coração, humildade de coração, cuidar dos pensamentos onde tudo começa. Vimos quais as características dos maus pensamentos e dos bons pensamentos. Precisamos ser honestos, determinados, reconhecer as nossas dificuldades e organizarmos uma agenda de crescimento e de superação. Eu abraço, agradeço aqui o nosso irmão Tomás, Simone Braga, Renata, Marcelo Fortunato, Nadir Faco, Rosa Claro e certamente muitos outros corações que nos honram, que nos brindam com esta oportunidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo a todos sempre nos abençoe. Leio aqui da nossa irmã Renata, obrigada, amei. Laura,
fala da sua gratidão, a todos o meu amor, minha gratidão com votos de alegria e paz, sempre. Claudete Luquezzi, de Floripa. Obrigado, obrigado, um grande beijo.